Vamos em frente então, começamos o Liberdade de Opinião e já vamos direto conversar com o nosso comentarista Tiago Anastácio para ouvir as opiniões dos diferentes assuntos que teremos nesta quinta-feira. Tudo bem, Tiago? Bem-vindo mais uma vez. Tudo bem, Elisa? Como é que você está? Muito bem, a gente começa falando sobre o presidente da República e aquilo que diz respeito às redes sociais do presidente. Jair Bolsonaro entrou com um mandado de segurança no STF contra os requerimentos da CPI da pandemia. Por meio da Advocacia Geral da União, Bolsonaro solicita que o acesso às redes sociais seja mantido e que seus dados telemáticos não tenham quebra de sigilo. No documento, a AGU defende que Bolsonaro não participou da CPI como testemunha e que, como presidente da República, não pode ser investigado no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito. O ministro Alexandre de Moraes foi escolhido o relator do caso. Tiago Anastácio, mais uma vez temos o presidente Jair Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes em um mesmo cenário. Mas a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: você avalia que, de fato, esse mandado de segurança de Bolsonaro contra os requerimentos da CPI da pandemia sobre os seus dados, e as redes sociais, isso é válido? E mais, você concorda com o argumento da AGU de que Bolsonaro não foi testemunha e, portanto, não pode ser investigado? Elisa, vou até tomar fôlego para começar. Pois porque eu hoje... perguntei tantas coisas, não é? Eu fiz um 3 em 1 aqui, te compliquei um pouquinho, mas eu sei que o seu talento vai se sair bem. Não, na verdade, Elisa, minha querida, é que nós estamos vivendo, infelizmente, continuamos vivendo num país dotado pela hipocrisia, pela estupidez e pela falta de conhecimento histórico. Nós não temos memória nem recente, nem uma memória mais alongada sobre o passado. E os hipócritas de hoje argumentam em petições, principalmente em petições oficiais, coisas que antes bradavam contra os seus adversários, prostituindo o direito, fazendo com que o direito seja uma meretriz das vontades políticas. Nada contra as meretrizes. O grande drama é que o direito não pode ser contaminado por algo libertino, como a hipocrisia política, que estamos cada vez mais vivendo no Brasil. Eu vi com muita preocupação, li absolutamente estupefato o mandado de segurança apresentado pela AGU em nome do presidente da República. Por que isso? Porque eu sou contrário ao presidente Jair Bolsonaro? Não. É porque Jair Bolsonaro, seus asseclas e toda essa linha política que hoje está no poder, era a linha política que falava: precisamos investigar a presidente da República. Ela está no cargo praticando crimes. Vejam o PT, vejam a Petrobras, e ninguém pode me acusar de ser petista. Falo isso em razão de uma paixão e de uma necessidade que tenho do direito, de viver o direito e sob a égide do direito. Agora, subverter a ordem constitucional, violar os princípios e os preceitos do Supremo Tribunal Federal, que estabeleceu pelos seus precedentes o que a Constituição da República sempre deixou claro, que o presidente da República, estando no cargo, pode ser acusado de crime comum, por crimes cometidos no correr do mandato. E a pandemia, iniciada 13 de março de 2020, e todas as consequências, todos os atos responsáveis ou irresponsáveis. E esse será o critério político de avaliação dos crimes de responsabilidade. Todas essas condutas teriam sido praticadas no correr do mandato. E também os outros crimes indicados no relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito. E aí nasce já, Elisa, minha querida, e todos os telespectadores, um leque de possibilidades e um leque já de circunstâncias que ficam às claras para a população brasileira, aquela que quer entender o assunto, não os apaixonados à direita ou à esquerda. Número 1, o presidente da República pode sim ser processado, o que é mais do que ser investigado, desde que com autorização do Congresso Nacional. Ora, se ele pode ser acusado depois no Supremo Tribunal Federal, junto ao Supremo Tribunal Federal, depois de haver uma investigação, aonde corre essa investigação? Qual seria o foro competente? Uma CPI que busca conhecer fatos. E eu faço críticas à CPI, como você já me viu fazendo aqui, Elisa e senhores telespectadores.
A CPI, que tem o poder de investigação típico das autoridades policiais e judiciárias, não pode investigar e, no meio da investigação, quiçá descobrir condutas e irresponsabilidades do presidente? É claro que pode. E este era o argumento de todos os que hoje defendem o presidente Jair Bolsonaro, mas pedindo a ilegalidade, pedindo que o que eles queriam antes não vale agora. E isso não irá acontecer. Isso eu lhes garanto, isso não irá acontecer, porque isso nos gerará mais instabilidade judicial. Espero que o judiciário seja firme, sem ver se é PT, PSL, não partidários, sejam de direita ou sejam de esquerda. A questão é se alguém pode ser processado criminalmente junto ao Supremo Tribunal e se alguém pode ser alvo de um julgamento pelo Senado, é óbvio que ele pode ser investigado, com as travas constitucionais colocadas. Trava nos crimes comuns, que é a autorização do Congresso, dentro da ideia de pesos e contrapesos, que temos desde os pais fundadores americanos, e também dos franceses, né? É a questão pós-Revolução Francesa, dos iluministas, que levaram ao outro lado do Atlântico as ideias aos americanos, que nós importamos muito pela pena de Rui Barbosa. Agora, permitir qualquer análise contrária é mentiroso, viola o direito. Usei um termo forte, prostitui-se o direito? Sim, prostitui-se, porque eu não posso, de modo algum, judicial ou politicamente, dizer eu quero o A contra um inimigo e um B contra o meu aliado. Ou nós vamos viver o Estado de Direito ou nós não vamos viver. Agora, que situação, mais uma vez, que a AGU se coloca. É pífio o que está sendo reclamado ao Supremo Tribunal. Agora, um parênteses, Elisa. Um parênteses importante para que aqui eu não recaia em hipocrisia. Em eventual julgamento no Senado da República de crime de responsabilidade, os senadores que investigaram não podem ser juízes do caso. Se disse isso lá atrás, sobre a Operação Lava Jato e Sérgio Moro, que tocou a investigação, e hoje nós sabemos muito mais sobre isso, a mesma coisa deve ocorrer na CPI. O investigador não pode julgar o resultado do seu próprio trabalho. O direito é o direito. Nós não estamos num bordel, estamos sob a égide de uma Constituição da República, que esses que defendem queriam mudar, mas agora correm para debaixo dos braços dela pedindo proteção. Não, senhores. 8 horas e 38 minutos. Vamos falar um pouco mais sobre o trabalho dos parlamentares e a aprovação de alguns assuntos, né? Sem consenso entre os parlamentares e com baixo quórum para ser analisada, a votação da PEC dos precatórios foi adiada. Detalhe que essa foi a segunda tentativa do presidente da Casa, Arthur Lira, de colocar o texto no plenário. O adiamento preocupa o Planalto, que conta com a aprovação da PEC nas duas casas para ter de onde tirar o dinheiro para bancar o Auxílio Brasil ainda neste ano. Tiago Anastácio, mais um adiamento num assunto que é bastante sensível e que diz respeito, inclusive, a uma popularidade. Mesmo que digam que não é uma medida popular, um Auxílio Brasil, diz respeito à popularidade de um governo federal. E o assunto, por enquanto, está sambando, né? Está andando em cima do sabão ali entre os parlamentares. Eu me lembro, Elisa, que algum tempo atrás, quando eu disse, olha, ao final do ano de 2021, em breve teremos um incremento ou um novo auxílio à população. Se eu sabia isso antes, é porque é claro que a data era importante. O final do ano de 2021, porque estaremos já naquilo que chamamos de ano eleitoral. Isso era muito claro. Eu fico feliz que a opinião expressada lá atrás, hoje, se materialize e todos vejam, pelo menos sob o viés político, que existe um interesse desse incremento. Só que esse é um ponto. Elisa, a nossa população está passando fome. A nossa população está sem gás. A nossa população daqui a pouco não é mais capaz de andar em transportes terrestres. A nossa população está com mais de 15 milhões de pessoas passando fome. Vamos lembrar que são 15 milhões de pessoas? São mais ou menos 5, 50, 60 maracanãs lotados. E coloque nisso crianças, velhos, etc.
eu até entenderia, e confesso, entenderia, contrário ao que eu penso sobre o que é a rigidez que um governo deve ter nas suas condutas, nos seus projetos, quando os tem, e isso é muito raro, projeto no Brasil, não é? Entendo tudo isso. Eu tenho minha posição, é muito clara. Agora, se nós estivéssemos falando de um calote, e essa é a pretensão do governo pelo seu longa-manos Arthur Lira, presidente do Congresso Nacional hoje, de praticar o calote, não pagar os precatórios, para, de fato, estender a mão ao povo brasileiro, eu seria capaz de engolir e até aplaudir. O problema é que nós estamos falando de um aumento de base, uma lacuna a ser criada para que se implemente aí as emendas parlamentares. Mais um verdadeiro drama que nós estamos tendo. Bilhões e bilhões de reais, enquanto o povo passa fome. O governo serve ao povo. Ontem Arthur Lira falou sobre os deputados não serem pessoas comuns. Não são mesmo, são menos. Eles servem ao povo brasileiro. Eles não estão mais numa monarquia onde são amigos del rei. Não é nada disso. Nós estamos vivendo o contrário. O Estado serve a população. Quando servir bem, vamos aplaudir, não importa de que lado. 8h42. A gente traz agora para o Liberdade de Opinião um encontro internacional importante e que ganha uma novidade agora vinda do presidente da República. Jair Bolsonaro afirmou que não deve participar da COP26, a Conferência das Nações Unidas para a Mudança do Clima, que começa neste domingo, aliás, vai ser em Glasgow, na Escócia. Em uma entrevista à TV A Crítica, Bolsonaro disse o seguinte, abre aspas, a princípio eu não vou, é uma estratégia nossa. O nosso ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, vai. Fecha aspas. Como você avalia, então, Tiago, a possível ausência do presidente da República no evento no próximo domingo? Elisa, é um mix de covardia e estratégia mentirosa. Por que não ir? Num dos momentos mais importantes, quando todo mundo está discutindo as mudanças climáticas, os principais chefes de Estado vão para a Escócia, nem que seja para tomar um bom uísque, todos estão indo à Escócia para discutir tema tão relevante. Por que o presidente da República não vai? Ah, bom, ele teria que levar o Ricardo Salles, né? E aí fica imaginando o Ricardo Salles andando de braços dados com o presidente Jair Bolsonaro depois de tudo que soubemos, que o ministro do Meio Ambiente está sendo investigado em diversas frentes por ex-ministro do Meio Ambiente, investigado em diversas frentes por enriquecimento ilícito, por ter relação com garimpeiros, com madeireiros, enquanto houve uma extensão na destruição de toda a Amazônia e não só da Amazônia. Vejamos os problemas que tivemos no Pantanal e o quanto também o mau agronegócio, não bom agronegócio, influenciou não só como base política, mas também e essencialmente todas as condutas criminosas que foram praticadas. Nós estamos sofrendo, Elisa, grandes reveses internacionais por vários motivos, por várias ingerências desse governo. Basta ver a carne na China, que parou de comprar a carne brasileira porque está melindrada, desculpe o termo, está melindrada com todas as ofensas que aconteceram. França, Canadá, Alemanha, todos os países que têm muita preocupação hoje com a questão climática também estão de olho enviesado com o Brasil. E o que Jair Bolsonaro iria falar lá? Bom, iria fazer lá, falar lá. O que ele iria apresentar? Quais são os dados concretos? Mas dados reais. Vamos nos lembrar que quando as instituições científicas que analisavam o meio ambiente nacional lançavam um novo relatório, elas sofriam, como foi o caso do despedir, né, de um grande cientista brasileiro premiado quando indicou a extensão no aumento do desmatamento e da queimada na Amazônia. O governo federal o colocou no olho da rua. Nós estamos vivendo, e disse isso na terça-feira, Elisa, estamos ficando cada vez mais opacos. E quem vive na opacidade jamais irá à luz para confrontar. Essa é a grande realidade. É uma pena que estejamos assim. Nós fizemos Eco 92 no Brasil, nós somos talvez um dos mais bem dotados países em riquezas naturais, mas nós não cuidamos mais de árvore, nós não cuidamos mais de gente, nós não cuidamos mais de nada. Nós só falamos de nióbio e que vacina gera AIDS. Irresponsável. Esse
Essa é a grande adjetivação do presidente da República. Irresponsável. 8 horas e 45 minutos, chegou ao fim o nosso tempo, por isso me despeço e agradeço, viu, a gentileza, Tiago Anastácio, por mais um dia com a gente aqui no quadro. Até mais, Elisa. Lembro sempre a vocês que nos acompanham diariamente ao vivo aqui na CNN que todas as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.